Oi, pessoal. Nesse vídeo eu vou resolver alguns exercícios em que a gente vai usar as derivadas das funções para analisar o crescimento e a concavidade. Então, para cada uma dessas funções que estão aparecendo aí, a gente vai determinar os intervalos em que a função é crescente ou decrescente, os intervalos em que a função é côncava para cima ou côncava para baixo e os pontos de inflexão. Bom, então a gente vai começar com essa função f de x igual a x na quarta menos 4x ao cubo mais 4x quadrado. E a primeira coisa que a gente vai fazer é determinar os intervalos em que a função é crescente e os intervalos onde ela é decrescente. Para isso, a gente tem que achar a derivada primeira da função e depois analisar o sinal da derivada. Né? Lembrem que onde a derivada é positiva, a função é crescente, e onde a derivada é negativa, a função é decrescente. Então, eu vou começar derivando essa função. Então, f' de x é igual a 4x ao cubo menos 12x quadrado mais 8x. Bom, agora eu vou fatorar aqui um fator comum que todos os termos da derivada têm, que é o 4x. Então, eu vou ficar aqui com x ao quadrado menos 3x mais 2. Tá? Essa parte não é necessária, a princípio aqui eu já tinha derivado e já tinha encontrado a derivada da função, mas quando a gente fatora dessa forma, fica um pouco mais fácil de analisar o sinal da derivada, que é o que a gente precisa fazer agora. Tá? Então agora a gente vai fazer a análise do sinal. A ideia, então, de fatorar, como a gente fez aqui, é que cada um dos fatores agora é um pouco mais fácil de analisar do que essa outra expressão que a gente tinha. Como aqui a gente tem dois fatores, o 4x e o x quadrado menos 3x mais 2, a gente vai analisar cada um deles separadamente. Então, eu vou começar com o sinal do fator 4x. O sinal desse fator é fácil de determinar, né? Ele vai ser positivo se o x for positivo e vai ser negativo se o x for negativo. Então, a gente tem um sinal assim, né? Vamos supor que aqui essa reta representa os números reais, né, com os números positivos para esse lado, os números negativos para esse lado e o zero localizado aqui. Então, esse vai ser o sinal do fator 4x. E agora a gente vai analisar o sinal do outro fator, que é o x quadrado menos 3x mais 2. Notem que a função y igual a x quadrado menos 3x mais 2 é uma parábola. Então, se a gente localizar as raízes dessa parábola, como o coeficiente aqui do termo de maior grau é positivo, isso vai ser uma parábola voltada para cima, e aí vai ficar fácil de determinar o sinal. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser achar as raízes de x quadrado menos 3x mais 2. Então, eu vou resolver essa equação. Isso vocês podem fazer da forma que quiserem. Uma coisa que sempre funciona, claro, é a fórmula de Bhaskara. Então, as raízes vão ser dadas por 3, mais ou menos a raiz de 9, menos 4 vezes 2, que é 8, sobre 2. Ou seja, as raízes vão ser dadas por 3, mais ou menos 1, sobre 2. Então, agora aqui eu vou fazer uma reta, como a gente tinha feito antes ali também, e vou colocar as duas raízes dessa equação. Então, uma delas vai ser o 3 menos 1 sobre 2, que é o 1, e a outra vai ser o 3 mais 1 sobre 2, que é o 2. Então, lembrem que isso é uma parábola voltada para cima, ou seja, seria uma figura que no plano x e y faria algo assim, né? Supondo que essa minha reta aqui é o eixo x, a parábola faria isso, né? Ela cruzaria o eixo x nesses dois pontos que são as raízes. Essa parte da parábola está abaixo, significa que o sinal aqui, abaixo do eixo x, significa que o sinal é negativo. E esse pedaço acima do eixo x vai dar um resultado positivo, e aqui também. Então, o sinal de x quadrado menos 3x mais 2 é assim, né? À esquerda do 1, ele é positivo. Entre o 1 e o 2 é negativo, e depois do 2, né, à direita do 2 é positivo de novo. Tá? Então, agora eu vou combinar os sinais dos dois fatores para determinar o sinal de f' de x.
Então, eu vou colocar todos os números onde há a mudança de sinal para os dois fatores, que seria no 0, no 1 e no 2, e vou combinar essas duas coisas, né? Então, por exemplo, à esquerda do 0, esse fator é negativo e esse fator é positivo. Menos vezes mais dá menos. Então, aqui a gente vai ter uma derivada negativa. Entre o 0 e o 1, esse fator é positivo e esse daqui é positivo também. Então, a gente vai ter uma derivada positiva. Entre o 1 e o 2, o fator 4x é positivo e esse outro aqui é negativo. Mais vezes menos dá menos. E por fim, à direita do 2, esse fator é positivo e esse também. Então, a derivada também vai ser positiva. Então, esse aqui é o sinal da derivada da função f de x. A derivada vai ser negativa nesses dois intervalos, né, de menos infinito até 0, e depois de 1 até 2, e vai ser positiva nesses outros dois, de 0 até 1 e de 2 a mais infinito. Lembrem, então, que nos intervalos onde a derivada é negativa, a função vai ser decrescente. Então, f é decrescente no intervalo de menos infinito a 0 e também no intervalo de 1 a 2. E é crescente no intervalo de 0 até 1 e depois de 2 a mais infinito. Aqui a gente tem o gráfico da função f de x e observem como ela de fato é decrescente nesse intervalo aqui de menos infinito até o 0. Depois ela é crescente até chegar nesse ponto aqui, né? Então de 0 até 1, decrescente de novo e depois crescente. Bom, então agora a gente quer determinar a concavidade da função. Para isso, a gente precisa da segunda derivada. Então, lembrem que a função é côncava para cima, nos intervalos onde a derivada segunda é positiva, e ela é côncava para baixo, nos intervalos onde a derivada segunda é negativa. Então, essa é a derivada da função que a gente encontrou antes. Agora, então, eu vou derivar mais uma vez para achar f duas linhas de x. Para analisar o sinal, essa segunda expressão aqui fatorada da derivada que a gente tinha é mais fácil, mas para derivar novamente, eu acho que essa expressão aqui é mais simples, tá? Então, eu vou usar essa daqui para derivar de novo. Então, a gente vai ter f duas linhas de x igual a 12x² menos 24x mais 8. De novo, só para facilitar as nossas contas, eu vou fatorar aqui esse fator comum 4, e eu vou ficar com 4 vezes 3x² menos 6x mais 2. E agora a gente tem que fazer, então, a análise do sinal. Os fatores que a gente encontrou aqui agora são o 4, mas esse fator é sempre positivo, então isso não vai alterar o sinal. Quando a gente fizer o produto dos dois, o sinal da derivada segunda vai ser o sinal desse fator, que é o 3x² menos 6x mais 2. De novo, a função y igual a 3x² menos 6x mais 2 é uma parábola. O coeficiente do termo de maior grau, que é o x² é positivo, então isso vai ser uma parábola voltada para cima. E se a gente souber as raízes dessa parábola, a gente já consegue determinar o sinal completamente. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, assim como a gente fez com aquele outro fator quadrático que apareceu na derivada primeira, é achar as raízes. De novo, vocês podem fazer como quiserem, eu vou usar de novo a fórmula de Bhaskara, que é uma coisa que sempre funciona. Então, eu vou ter as raízes iguais a 6, mais ou menos a raiz de 36, menos 4 vezes 3 vezes 2. Sobre sobre 6. Isso, então, vai ser igual a 6 dividido por 6, que é 1, mais ou menos a raiz de 36 menos 24, que é 12,
sobre 6. A raiz de 12 é a mesma coisa que 2 raiz de 3. E aí eu já vou cancelar o fator comum 2 e vou ficar com raiz de 3 sobre 3. Então, de novo, eu faço aqui uma reta, que representa os números reais, e eu localizo essas duas raízes que a gente encontrou. A menor delas vai ser o 1 menos raiz de 3 sobre 3, e a maior é o 1 mais raiz de 3 sobre 3. Como isso é uma parábola voltada para cima, imaginem aqui, né, que é uma coisa que corta o eixo x aqui, corta o eixo x aqui também, e, portanto, nesse intervalo ela vai ser positiva, aqui no meio, entre as duas raízes, vai ser negativa, e depois é positiva de novo. Então, esse, na verdade, é o sinal de 3x² menos 6x mais 2, mas como a derivada segunda é simplesmente igual a isso vezes 4, que é positivo, então esse aqui, na verdade, é o sinal já da derivada segunda. Então, f duas linhas de x vai ser positiva, de menos infinito, até 1 menos raiz de 3 sobre 3, e depois de 1 mais raiz de 3 sobre 3 a mais infinito. E a derivada segunda vai ser negativa, de 1 menos raiz de 3 sobre 3 até 1 mais raiz de 3 sobre 3. Nesses intervalos onde a derivada segunda é positiva, a função vai ser côncava para cima. Então, f é côncava para cima no intervalo de menos infinito a 1 menos raiz de 3 sobre 3 e 1 mais raiz de 3 sobre 3 a mais infinito. E ela é côncava para baixo, nesse intervalo onde a derivada segunda é negativa, de 1 menos raiz de 3 sobre 3 a 1 mais raiz de 3 sobre 3. A terceira coisa que a gente precisa determinar são os pontos de inflexão dessa função. Lembrem que um ponto de inflexão é um ponto do domínio da função, onde ela muda de concavidade. Nesse caso aqui, a gente tem esses dois pontos onde ela está mudando a concavidade. Né? No 1 menos raiz de 3 sobre 3, ela muda de côncava para cima para côncava para baixo. E depois, no 1 mais raiz de 3 sobre 3, ela muda de côncava para baixo para côncava para cima. Então, a função vai ter dois pontos de inflexão que estão localizados, né, em x igual a 1 menos raiz de 3 sobre 3 e x igual a 1 mais raiz de 3 sobre 3. Então, f tem pontos de inflexão em x igual a 1 menos raiz de 3 sobre 3 e x igual a 1 mais raiz de 3 sobre 3. Bom, então aqui a gente tem de novo o gráfico da função f de x. Aqui é fácil de ver no gráfico, né, que ela é côncava para cima nesse pedaço. Aqui ela também é côncava para cima. Aqui no meio ela é côncava para baixo. Não é muito fácil de identificar no gráfico exatamente onde ocorre essa mudança da concavidade, né, de côncava para cima para côncava para baixo e vice-versa, mas esses dois pontos que aparecem aqui são os pontos que a gente encontrou, né, os pontos de inflexão que a gente encontrou usando a derivada segunda. Então, esse primeiro aqui, que acontece aproximadamente no x igual a 0,4, né, um pouquinho maior que 0,4, e o outro aqui próximo do 1,6, um pouquinho menor que 1,6. Bom, então agora a gente vai passar para o segundo exemplo, e a gente vai repetir, então, os mesmos passos para essa função f de x igual a x² menos 1 vezes n a menos x. De novo, a gente começa calculando a derivada da função. Nesse caso, a gente tem uma função que é um produto de duas funções, né? Eu tenho x² menos 1 vezes n a menos x, então eu vou usar a regra do produto. Então, lembrem que a regra do produto diz que a derivada desse produto de duas funções g vezes h vai ser a derivada da primeira vezes a segunda função, mais a primeira função vezes a derivada da segunda. Aqui, então, eu vou chamar essa primeira função de g, o n a menos x de h, e aí a gente vai ter, então, f' igual a derivada da primeira, que é 2x, vezes a segunda, que é n a menos x, mais
a primeira função, x² menos 1, vezes a derivada de n a menos x. Então, lembrem que a derivada de n a menos x é n a menos x vezes menos 1, pela regra da cadeia. Então, a gente vai ter 2x n a menos x, e aqui eu tenho menos x² n a menos x, mais n a menos x. De novo, para fazer a análise do sinal, é mais fácil a gente trabalhar com uma expressão fatorada, digamos assim, de f' de x. Então, para isso, eu vou colocar o n a menos x, que é um fator comum de todos os termos que a gente achou aqui, em evidência. Então, eu vou achar essa expressão aqui para f'. F' vai ser igual a menos x² mais 2x mais 1 vezes n a menos x. Agora, então, a gente vai fazer a análise do sinal. Como eu tenho f' de x, o produto desses dois fatores, esse polinômio de grau 2 e n a menos x, o sinal de f' vai ser determinado pelo sinal dos dois fatores. Agora, lembrem que esse fator aqui, n a menos x, é sempre positivo. Para qualquer valor de x que a gente coloque aqui, n a menos x é sempre positivo. Tá? Então, esse fator aqui é fácil, e na menos x é maior do que zero para qualquer x. Então, aqui, na verdade, o que vai determinar o sinal de f' de x é o sinal desse polinômio de grau 2. E lembrem que o gráfico desse polinômio de grau 2 vai ser uma parábola voltada para baixo, porque a gente tem um coeficiente do termo de maior grau aqui negativo. Como a gente fez no exemplo anterior, para determinar o sinal então dessa parábola, eu vou começar achando as raízes. Então, eu vou encontrar as raízes de menos x² mais 2x mais 1 igual a zero, que vão ser dadas por x igual a menos 2, mais ou menos a raiz de 4, mais 4, sobre menos 2. Então, menos 2 dividido por menos 2 é 1, e depois a gente vai ter aqui mais ou menos a raiz de 8 sobre 2. Raiz de 8 é a mesma coisa que 2 raiz de 2. Então, dividido por esse 2 aqui, fica só a raiz de 2. Então, as raízes desse polinômio de grau 2 vão ser 1 mais raiz de 2 e 1 menos raiz de 2. E o sinal de f' de x, que é igual ao sinal desse polinômio, eu vou colocar aqui nessa reta, então, as duas raízes, 1 menos raiz de 2 e 1 mais raiz de 2. Como o sinal vai ser dado pelo sinal dessa parábola que é voltada para baixo, então ela seria um gráfico assim, né? Que corta o eixo x nesses dois pontos, ela vai ser positiva entre as duas raízes e negativa nesses dois intervalos aqui. Tá? Então, eu tenho uma função que é decrescente, de menos infinito até 1 menos raiz de 2, e depois de 1 mais raiz de 2 a mais infinito. Então, f é decrescente em menos infinito, 1 menos raiz de 2 e 1 mais raiz de 2 mais infinito. E ela vai ser crescente de 1 menos raiz de 2 a 1 mais raiz de 2, que é onde a derivada é positiva. Então, e crescente no intervalo de 1 menos raiz de 2 a 1 mais raiz de 2. Bom, então, esse é o gráfico da função f de x. Aqui, então, notem que ela é decrescente até chegar nesse ponto. Esse é o ponto que a gente encontrou, né? Que é o 1 menos raiz de 2, que é aproximadamente menos 0,4. Depois ela é crescente nesse intervalo até chegar nesse ponto, que tem coordenada x aqui, que é aproximadamente 2,4, né? Que é o 1 mais raiz de 2. E a partir desse ponto aqui ela é decrescente. Continuando, então, agora a gente vai calcular f² de x, para depois determinar os intervalos onde a função é côncava para cima e onde ela é côncava para baixo.
De novo, a gente vai usar a regra do produto, já que a derivada é o produto também de um polinômio por n menos x. Então, eu vou ter primeiro a derivada do polinômio, que é menos 2x mais 2, vezes n menos x, mais o polinômio, vezes a derivada de n menos x, que como a gente viu é n menos x vezes menos 1. De novo, colocando o n menos x em evidência, que é um fator comum, né, dessas duas parcelas, a gente vai ter, então, menos 2x mais 2. Esse menos com esse menos vai ficar mais x², depois menos 2x menos 1, tudo isso vezes n menos x. E aí, por fim, eu tenho essa expressão para a derivada segunda. Eu vou ter x², depois menos 2x menos 2x, que é menos 4x, e 2 menos 1, que é mais 1, vezes n menos x. Então, notem que, de novo, essa derivada segunda é o produto de um polinômio por n menos x. Como a gente já tinha visto antes, esse fator aqui é sempre positivo. Então, o sinal da derivada segunda vai ser determinado pelo sinal desse polinômio, que é um polinômio quadrático. Então, para determinar o sinal, a gente vai calcular as raízes da equação x² menos 4x mais 1 igual a zero. As raízes vão ser dadas por 4 mais ou menos a raiz de 16 menos 4 sobre 2. O 4 sobre 2 é 2, mais ou menos a raiz de 16 menos 4, que é 12. E raiz de 12 é 2 raiz de 3. Então, já cancelando com o fator de baixo, né, o 2, vai ficar 2 mais ou menos raiz de 3. Então, essas são as raízes desse polinômio. Então, o sinal de f duas linhas de x, que é igual ao sinal do polinômio. Eu vou colocar aqui, então, de novo nessa reta os números reais. A menor raiz é o 2 menos raiz de 3, eu vou botar aqui. Depois a outra raiz, que é o 2 mais raiz de 3, está aqui. Esse polinômio, então, o gráfico vai ser uma parábola, que é voltada para cima. Então, imaginem que ela cruza o eixo x nesses dois pontos e tem um formato assim, né? Então, ela vai ser positiva aqui, negativa aqui no meio, depois positiva de novo. Ou seja, a derivada segunda é positiva de menos infinito até 2 menos raiz de 3, e de 2 mais raiz de 3 a mais infinito. E a derivada segunda é negativa entre esses dois pontos. Significa, então, que f é côncava para cima, de menos infinito a 2 menos raiz de 3, e de 2 mais raiz de 3 a mais infinito, e côncava para baixo no intervalo de 2 menos raiz de 3 a 2 mais raiz de 3. Esses dois pontos onde ela muda de concavidade, né, aqui no 2 menos raiz de 3, ela muda de côncava para cima para côncava para baixo, e no 2 mais raiz de 3, ela muda de côncava para baixo para côncava para cima. São dois pontos do domínio da função onde a concavidade muda, portanto, eles são pontos de inflexão. Então, f tem pontos de inflexão em x igual a 2 menos raiz de 3 e x igual a 2 mais raiz de 3. Esse aqui, de novo, é o gráfico dessa função. A gente pode observar aqui ela côncava para cima, nesse intervalo. Esse aqui é o primeiro ponto de inflexão que a gente encontrou, né? O 2 menos raiz de 3. O x igual a 2 menos raiz de 3 corresponde a esse ponto aqui. Depois ela é côncava para baixo, nesse pedaço, né? A gente vê que ela tem essa curvatura voltada para baixo. Depois aqui ela volta a ser côncava para cima. Notem que aqui já é bem mais sutil essa mudança de concavidade do que foi no exemplo anterior. Então, isso é uma coisa que não é fácil de determinar olhando para o gráfico da função.
mas usando a derivada segunda a gente consegue calcular precisamente quem são esses pontos onde ocorre essa mudança. No nosso último exemplo, a gente tem a função x na 4 terços menos x na 1 terço. Então, são duas potências de x. A derivada é simplesmente, então, 4 terços vezes x na 4 terços menos 1. 4 terços menos 1 é 1 terço. Menos 1 terço vezes x na 1 terço menos 1. E 1 terço menos 1 é menos 2 terços. Aqui, para essa função, assim como a gente fez para as outras, fica mais fácil analisar o sinal dessa derivada, escrevendo numa forma fatorada. Nesse caso aqui, então, eu vou colocar essa constante 1 terço em evidência, que aparece aí, e também vou colocar a menor potência de x, que está aparecendo aí, que é x na menos 2 terços, em evidência. Tá? Bom, quando eu faço isso, significa que, então, esse primeiro termo, o 1 terço já está aqui, e eu tenho essa potência aqui. Então, vai ficar 4 vezes x, a potência que eu tenho ali é 2 terços, dividido por menos 2 terços. Certo? Se eu já coloquei menos 2, x na menos 2 terços em evidência aqui, o que vai sobrar é esse dividido por esse que eu já coloquei em evidência. Menos, nesse termo 1 terço já está aqui, e o menos 2, x na menos 2 terços também já está ali, então sobra só 1. Então, terminando aqui de escrever essa expressão, eu vou ter 1 terço, x na menos 2 terços, e aí aqui dentro vai ficar 4 vezes x na 1 terço dividido por x na menos 2 terços. Então, eu tenho a mesma base que é x, e o expoente vai ficar 1 terço menos menos 2 terços, e isso é 1. Então, vai ficar 4x aqui, menos esse 1 aqui. Tá? Isso tudo, então, só para obter essa outra expressão aqui para a derivada. E por último, o que eu vou fazer para reescrever isso é só passar esse termo aqui, né, que é x, na menos alguma coisa, para o denominador. Lembrem que eu posso reescrever dessa forma. Então, eu vou ter no numerador aqui o 4x menos 1, e no denominador eu vou ter 3x na 2 terços. X na 2 terços é a mesma coisa que a raiz cúbica de x quadrado. E aí eu escrevi esse x na 2 terços dessa forma, só para chamar a atenção que aqui a gente vai ter a raiz cúbica de x ao quadrado, e x ao quadrado é sempre maior ou igual que zero. Então, quando o x for zero, essa derivada não vai estar definida, né? Porque eu vou ter aqui uma divisão por zero, então f' de zero não existe. Se o x for diferente de zero, então a derivada está definida e esse denominador é positivo. Tá? Isso ajuda, então, na análise do sinal. Eu vou, de novo, analisar cada pedaço. E aí, pelo que a gente já viu, o denominador vai ter sempre um sinal positivo, o que vai determinar o sinal da derivada é o numerador. Então, aqui eu vou colocar o sinal do numerador, que é 4x menos 1. Então, se eu tenho aqui os números reais, 4x menos 1 vai ser igual a zero quando x for 1 quarto. Então, eu vou localizar aqui o 1 quarto nessa minha reta. Y igual a 4x menos 1 é uma reta com inclinação positiva, ou seja, é uma reta que no plano xy cortaria o eixo x nesse ponto aqui, né, no 1 quarto zero, e portanto o sinal disso é positivo à direita do 1 quarto e negativo à esquerda do 1 quarto. Como a gente já tinha observado que o denominador é sempre positivo para x diferente de zero, então o sinal de f' de x também vai ser igual a esse daqui. Né? Então, o sinal de f' vai ser também negativo à esquerda de 1 quarto e positivo à direita. Significa que a gente vai ter uma função que é
decrescente de menos infinito até 1/4, e depois crescente de 1/4 a mais infinito. Então, f é decrescente no intervalo de menos infinito a 1/4 e crescente no intervalo de 1/4 a mais infinito. Então, esse é o gráfico da função f de x. Aqui a gente pode, então, observar que ela é decrescente nesse intervalo até chegar nesse ponto, que é o ponto que tem coordenada x igual a 1/4. E a partir daqui, ela é crescente. Notem que a gente tinha também achado esse ponto onde a derivada não existe, que era em x igual a 0, né? Que a gente viu que tinha uma divisão por zero nesse ponto, portanto a f' não estava definida. O que acontece aqui é que a gente vai ter um ponto no gráfico de tangência vertical. Significa que a derivada está tendendo a mais ou menos infinito quando o x se aproxima de zero pela direita ou pela esquerda. Agora, para analisar a concavidade da função, eu vou calcular a derivada segunda e, ao invés de usar essa última expressão que a gente tinha aqui para a derivada primeira, que era esse quociente, eu vou usar a primeira que a gente encontrou, que foi essa daqui. Tá? Essa daqui eu considero mais fácil de analisar o sinal, mas essa primeira expressão que a gente tinha é um pouco mais fácil de derivar. Então, para calcular a derivada segunda, eu uso essa expressão aqui. Eu vou ter 4/3 vezes 1/3, que é 4 nonos, vezes x, não 1/3, menos 1. 1/3 menos 1 é menos 2/3. Depois eu vou ter menos 1/3 vezes menos 2/3, fica mais 2 nonos, vezes x na menos 2/3 menos 1. Menos 2/3 menos 1 é menos 5/3. De novo, eu vou colocar essa menor potência de x em evidência e também já vou fatorar o 2 nonos, que seria um fator comum das constantes que aparecem aqui. Então, vou ficar com 2 nonos, x na menos 5/3. E aí, nesse termo vai sobrar 2x e no outro, 1. Tá? Notem que, de fato, quando a gente multiplica o 2x por isso, eu vou achar exatamente o 4 nonos vezes x na menos 2/3. Tá? E por fim, então eu só vou colocar essa potência negativa que apareceu aqui, eu vou passar ela para o denominador e aí escrever um expoente positivo. Então vai ficar 9 vezes x na 5/3 no denominador. Então essa é a expressão que a gente encontrou para a derivada segunda. Então agora, para analisar o sinal, eu vou olhar separadamente o numerador e o denominador. As constantes que aparecem aqui, né, o 2 e o 9, como são duas constantes positivas, isso não vai influenciar o sinal, né, onde o numerador vai ser positivo ou negativo de acordo com o sinal de 2x mais 1, e o denominador vai ser positivo ou negativo de acordo com o sinal de x na 5/3. Então, eu vou só ignorar as constantes e vou olhar aqui, então, o sinal de 2x mais 1 e o sinal de x na 5/3. Bom, o 2x mais 1 vai ter uma mudança de sinal aqui que ocorre exatamente no menos 1/2, né? Quando x é igual a menos 1/2, 2x mais 1 é igual a 0, e aí a gente vai ter esse numerador negativo à esquerda do menos 1/2 e positivo à direita. Lembrem que y é igual a 2x mais 1 é uma reta com inclinação positiva, então ela faz algo desse tipo aqui, né, cruzando o eixo x exatamente no menos 1/2, então ela vai ser negativa à esquerda e positiva à direita. O x na 5/3 é simplesmente uma potência de x, e, portanto, quando o x for positivo, essa potência aqui vai ser positiva, e quando o x for negativo, ela vai ser negativa. Certo? Isso aqui é a mesma coisa que a raiz cúbica de x na 5. X na 5 tem o mesmo sinal de x, e a raiz cúbica também vai ter o mesmo sinal de x. Então, se x é negativo, isso é negativo, se o x é positivo, isso é positivo.
Agora eu vou combinar as duas coisas no sinal de f, duas linhas de x. Então, eu vou colocar aqui na reta o menos 1/2, que é onde o numerador é zero, o zero, que é onde o denominador é zero, e, portanto, f duas linhas de x não está definida nesse ponto, mas ela pode, sim, ter uma mudança de sinal num ponto onde ela não está definida. Então, eu vou ter esses dois pontos aqui. À esquerda do menos 1/2, numerador é negativo, denominador é negativo também. Menos dividido por menos é mais. Então, a derivada segunda vai ser positiva de menos infinito até menos 1/2. Entre o menos 1/2 e o zero, o numerador é positivo e o denominador é negativo. Mais dividido por menos é menos. Então, a derivada segunda vai ser negativa de menos 1/2 até zero. Depois, a partir do zero, o numerador é positivo, o denominador é positivo, portanto, a derivada segunda vai ser positiva também. Então, nos dois intervalos onde a derivada segunda é positiva, f vai ser côncava para cima. Então, f é côncava para cima no intervalo de menos infinito a menos 1/2 e depois de zero a mais infinito. E é côncava para baixo no intervalo de menos 1/2 até zero. Os pontos onde a função muda de concavidade são os pontos de inflexão. Então, de novo, a gente vai ter dois pontos de inflexão. A função muda de côncava para cima para côncava para baixo em x igual a menos 1/2. E muda de côncava para baixo para côncava para cima em x igual a zero. Os dois são pontos do domínio da função, portanto, vão ser pontos de inflexão. Então, f tem pontos de inflexão em x igual a menos 1/2 e x igual a zero. Aqui de novo está o gráfico da função f de x, então a gente encontrou que ela é côncava para cima nesse intervalo, até chegar aqui no x igual a menos 1/2. Notem que não é muito fácil de visualmente identificar aqui nesse intervalo se a função é côncava para cima ou côncava para baixo. Mas usando a derivada segunda, a gente consegue determinar que ela é côncava para cima. Depois, nesse ponto aqui, ela muda a concavidade, então nesse intervalo é côncava para baixo. No x igual a zero, muda a concavidade de novo, e aí nesse pedaço ela é côncava para cima. Bom, então assim a gente terminou o último exemplo, espero que tenha ficado claro, e até a próxima!